lindas, altas e sensuais, né? País tropical, pessoal que ama futebol, povo lindo, maravilhoso, feliz, né? Esse aí, gente, é quem? O brasileiro, tirando a parte do alto, bronzeado e sensual, a gente até entra aí nesse clichêzão, né, não? Bom, por que que eu comecei esse vídeo falando desse clichê? Bosta, tá? Porque nem todo mundo é assim, mas, gente, o brasileiro tem uma coisinha, tá? Tem aquele temperinho maroto que faz o quê, gente? Faz com que os gringos sejam invejosos, tá? Os gringos querem ser como os brasileiros. A gente tá lá, nossa senhora, Itália é linda, França é linda, tudo lindo, Alemanha é linda, mas sei o que é lindo. Mas a verdade é que a gringaiada sente aquela pulguinha aqui, ó, que tá falando, se eu morasse no Brasil. Pois é, gente, tem muita coisa que pra gente aí, que tá no Brasil, tá? É besteira, é normal, é coisa de todo dia, a gente nem percebe, nem dá valor. Mas pra gringaiada o que a gente tem é ouro, ouro. Pois é, gente, então vamos lá para ver o que a gringaiada aí inveja do Brasil. Obviamente, a palavra inveja, nesse caso, é boa. Tipo, invejinha boa, entendeu? Não é inveja, nossa, que é invejinha boa. Tipo, da hora, queria. É tipo aquelas bolsas da Louis Vuitton, quando você vê, você fala, queria, mas não é ruim. Entendeu? Deu pra entender, né? É esse tipo de invejinha aí. Então bora lá, se você não me conhece. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos começar porque realmente, gente, brasileiro tem muita sorte. A gente reclama demais, tá? Mas a gente tem muita sorte. Primeira coisa que a gente não dá valor para o sol. Pois é, gente. Tem muitos países aí que pagariam ouro pra ter o quê, gente? O solzinho que a gente tem. A gente tem sol sempre, Vera, mas de vez em quando tem inverno. Ai, de vez em quando. Nem conta, tá? Aquele friozinho que você coloca a jaquetinha, mas depois de uma semana já tá calor de novo, isso aí não é frio, tá? Aqui realmente faz frio mais ou menos uns 6 meses aqui na Itália, que você só sai de casa assim, capotado. Mas até aí, tudo bem. Existem países, gente, que o sol não aparece tipo 3 meses por ano, sabe? Então você fica pensando, nossa, a gente brasileiro tem esse solzão aí, só que a gente reclama às vezes, tá calor demais, que não sei o que, mas não é nem questão de calor, porque o sol, gente, ele faz o quê? Ele interfere na saúde da gente. Então países aí que não tem sol como o Brasil precisam lá estar sempre o pessoal tomando vitamina, o pessoal tem sempre problema nos ossos, falta vitamina D. Então o brasileiro não sofre com isso porque a gente tem muito sol. A gente tem um país maravilhoso, lindo e a gringaiada sente muita invejinha disso, porque quem dera eles terem sempre aí, gente, um solzão maravilhoso pra ficar todo mundo bem, sem ter que tomar vitaminas toda hora, né? E sem ter que, obviamente, passar frio. Sem falar, gente, que alguns países têm aí um índice muito grande de suicídio, né? Justamente porque falta sol, porque o sol, gente, ele tem um peso muito grande no humor da gente também. Pois é, a mesma coisa eu sinto aqui na Itália, né? Por sorte, a Itália, assim, confrontando com outros países, é um país que tem um clima, né? Outono, inverno, verão, primavera, muito certinho, mas a gente sente um pouco menos porque em relação a outros países é um pouquinho mais, digamos assim, suportável, tá? Mas eu sinto a diferença. Durante o inverno eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada, mesmo porque às 5 horas da tarde já tá de noite, já tá tudo preto lá fora, sabe? E no verão, tipo, o sol vai embora, né? Vai dormir o sol lá para as 8 horas da noite, então você fica com muito mais ânimo de fazer tudo. Então, gente, o sol é uma coisinha aí que a gente deveria dar muito mais valor, porque nota 10. Comida, pois é, gente, isso aí é outra coisa que a gente não dá valor. Eu sei que o poder de compra no Brasil não é assim os melhores, né, um dos melhores do mundo, mas a gente tem tudo e tem tudo o ano todo. Você quer uma melancia? Tem sempre a melancia. Quer a maçã? Tem sempre a maçã. Quer a banana? Tem sempre uma banana. Aqui não é assim.
E olha que a Itália, gente, é um país muito rico de agricultura, tá? Outros países, como por exemplo a Rússia, alguns outros países que eu simplesmente não sei falar o nome, não sei quais são, possuem, gente, uma, digamos assim, uma parte de agricultura, uma parte de frutas e verduras muito rasa a respeito ao nosso, tá? Então, gente, isso é uma coisinha que vocês têm sim que dar valor no Brasil, porque a gente é muito rico de tudo. Tá? A gente é realmente muito rico, a gente tem pratos ricos, a gente tem fruta sempre. Então você vai numa esquininha, você acha uma água de coco, você acha um suco de fruta. Mas a gente vê isso aí também nos nossos bares, nos nossos botequinhos, né? A gente compra um salgado e tem aquele bagulhão lá de refresco com suquinho, porque isso representa sim o nosso país. A gente é um país tropical, cheio de frutas, de verduras e precisa dar valor nisso. Porque nos outros países, gente, custa muito caro, porque eles não têm sempre. Então, essas coisinhas assim, elas vêm exportadas, né? Eles pegam essas coisas do Brasil, de outros países aí um pouquinho mais tropicais e trazem para os países deles, ok? Nossa, difícil essa frase. Trazem para os países deles e o preço gente, majorado, né? O preço é maior, mas não é nenhuma questão só de preço, é uma questão de variedade e de ter sempre fresco. Aqui na Itália chega, por exemplo, abacate e manga, que não é deles, tá? Que a gente acha, mas não é uma fruta italiana. E você vê a diferença. Sabe quando você vai no supermercado aí no Brasil e tem aquele cheiro da manga? Você pega a manga e você sente o cheiro da casca? Aqui você pode pegar a manga e enfiar ela dentro do seu nariz que você não consegue sentir o cheiro dela. Você sente aquele cheirinho assim, bem assim... Acho que você até imagina o cheiro, sabe? Mas o cheiro realmente não tá lá. Porque chega com muito remédio, chega diferente, não tem o mesmo sabor. Enfim, gente, dê valor às frutas porque os gringos pagariam ouro para ter toda a diversidade que a gente tem aí no Brasil. Por sorte, a Itália é um país muito diversificado aí em agricultura, mas não acontece a mesma coisa em outros países por aí, tá? O povo é feliz. Parece uma besteira, mas eu vendo, né? Vendo, convivendo, prestando atenção em alguns estrangeiros, eu escutei uma vez uma coisa muito da hora, tá? Ele falou assim, olha, que eu percebi que convivendo com brasileiros, eu como estrangeiro me lamento muito, sabe? Ele fala, nossa, brasileiro parece que acorda com um jeitinho diferente de viver, sabe? Uma filosofia diferente de vida. A gente sorri sempre, a gente faz a fila, a gente comemora, a gente grita, a gente sorri, a gente dá informação com um sorriso no rosto, sabe? Então, quando eu vejo esse gringo falando, nossa, eu acho que a gente realmente reclama muito. A gente reclama muito, parece que é um esporte, sabe? Parece que é um passatempo reclamar sempre. E meu namorado também falou isso, ele falou, nossa, realmente nós, italianos, somos rudes às vezes, a gente responde mal, a gente economiza um sorriso quando a gente pode sorrir, sabe? E isso também é uma coisa invejável, tá? Algumas pessoas acham estranho o fato que brasileiro sorria sempre. Pode parecer falsidade, tá? Não que a gente sorria sempre, tá, gente? Não tô falando que brasileiro é humorista que tá sempre sorrindo, não. Mas quando, tipo, você pode ser a pessoa mais antissocial do mundo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa antissocial, mas eu percebi que o meu ser antissocial, sou simpática aqui na Itália em respeito a outras pessoas. Porque realmente eles andam com a cara fechada, te respondem mal. E isso não é uma coisa do brasileiro, a gente é muito mais educado, a gente é muito mais querido nesse quesito aqui. E quando um estrangeiro convive com um brasileiro ou passa um período no Brasil, ele muda completamente a ideia dele do país dele, sabe? É normal você ver um italiano que viveu no Brasil ou que tem contatos com brasileiros falar: nossa, realmente nós italianos somos muito rudes. Deveria ser diferente. É normal você ver um francês, né? Os franceses são bem conhecidos por estarem lá sempre com a cara fechada, né? Até entre eles mesmos. Falar, nossa, depois que eu convivi, né, com brasileiros e vivi no Brasil, eu vi que nós franceses reclamamos demais e que não tem necessidade disso. Inclusive, quando esse carinha aqui falou, né? Depois, quando eu vou pra França e o povo começa a reclamar,
O que pra mim era normal reclamar também, agora é pesado, porque eu gosto de viver o dia de um outro jeito, tá? Não que nós brasileiros não reclamamos, a gente reclama pra caramba, gente, mas confrontando aí não é absolutamente nada, sério. A gente tem um país jovem. Pois é, em alguns países aí da Europa, do Ocidente, enfim, em alguns países aí, as pessoas já com 50 anos, 40 anos, já preparam para o fim da vida. Sim, é um pouco absurdo isso, mas acontece muito. E quando você vê algumas pessoas vivendo no Brasil, você vê lá 60 anos, 80 anos, o meu avô, ele completou agora. Quantos anos? Acho que vou estar com 71, 72, não lembro. Gente, meu avô, ele é muito alegre, ele é muito assim, sorrisão sempre, ele tá sempre lá no meio dos porcos, dos cavalos, ele é veterinário, ele tá sempre no meio de um monte de trem lá. E ele é muito ativo, e isso não acontece sempre em outros países, sabe? Então também é muito normal você ver alguns gringos que frequentam o Brasil que falam, nossa, a minha mãe mora, sei lá, na Rússia e ela, 50 anos, já tá preparando pra final da vida, sabe? Já tá achando que é velha, não sai mais de casa. E no Brasil, o pessoal com 50 anos é muito novo. E realmente, gente, 50 anos não é nada. Por sorte, aqui na Itália, o pessoal também é muito jovem, sabe? 50 anos você ainda é uma menina, tá? Mas em alguns países aí, 50 anos já a gente já quer dizer que você viveu a sua vida, acabou ali e só vai. Então, realmente, o Brasil é um país muito jovem. Isso também por causa do sol, tá, gente? Porque as pessoas são realmente mais, digamos assim, felizes, tá? Então, isso aí, gente, muda muito a qualidade de vida das pessoas. Isso aqui, gente, são alguns pequenos motivos pelos quais os gringos invejam um pouquinho o Brasil. Mas como eu disse pra vocês, é uma invejinha boa, tá? É porque eu não sabia outra palavra aqui, não, pra poder definir isso. Se você conhece outra palavra que não seja inveja, coloca aqui embaixo, porque inveja é uma palavra feia, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Dê valor pro seu país, gente. A gente tem um país lindo. Viaje o mundo, conheça, more fora, faça tudo que você quiser, mas dê sempre valor pro quintal da sua casa, tá? Porque realmente o Brasil é um país muito lindo, muito rico. Tem sim seus defeitos, a gente não pode falar que não tem, mas tem muita coisa boa. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Ah! Se inscreve no canal, tá? Já tava indo embora sem se inscrever porque eu não falei nada? Não, não, Flor. Pode se inscrever aqui embaixo, tá? Já vai comentando se gostou do vídeo, se não gostou. Fala, ah, Verinha, não sei o que. Tá ótimo. Porque eu quero conversar com vocês. Agora sim a gente pode se despedir. Um beijo pra vocês, like no vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! E a Verinha grava vídeo todo dia. Bom dia! Bom dia! A Verinha grava vídeo todo dia. Bom dia! Bom dia!